José! É José! É José Aldo! Um exemplo de vencedor. Ele correu pra galera! Isso é o José Aldo. Ídolo brasileiro, menino de Manaus! Exemplo de quando vem a dificuldade, não arregar. É um sonho que se transformou em realidade. Realidade dourada. José Aldo é o dono do cinturão dos pesos pena do UFC. Virou o boneco, já estampa camisas. Hoje, para o mundo, é o Scarface, o rosto marcado das artes marciais. Mas tem um charme, olha o charme. Gosta do apelido? Scarface? Eu adoro, né, cara? Esse é um apelido que impõe respeito, né? Scarface, personagem de Al Pacino que foi sucesso em Hollywood na década de 80. A cicatriz no rosto que virou apelido e sinônimo de respeito vem de infância. Uma época, ia ter uma Copa, né? Copa de, eu não lembro nem um ano mais. Ele era muito gordinho. O pai dele tinha que comprar numa TV pequenininha e botou ele na caixinha assim perto da TV. Aí a caixa era de papelão, né? Ele virou. E perto assim da caixa tinha o pai dele tinha feito um negócio de fazer churrasco, com uma chapa de ferro assim. Quando virou a caixa, o rosto dele caiu em cima daquele ferro. A competição era a Copa América de 1987. O menino gordinho tinha só 10 meses de idade. Na TV estava aquela que seria por muito tempo a maior paixão do José Aldo. Como é que é a sua relação com o futebol? É uma relação de paixão, né? Eu acho que desde criança eu tive esse sonho de ser jogador de futebol, então eu carrego isso já desde criancinha. A paixão dura até hoje. José Aldo agora é papai. A Joana tem só 6 meses de idade. Mas tanto ela quanto a mamãe Vivi perdem toda a atenção em hora de futebol. Ele gosta de futebol. Ele joga futebol no videogame, só isso que ele faz. Ele gosta de futebol de areia, é inacreditável como ele gosta de futebol. Ele não assiste luta direito aqui. Ele só gosta de futebol. Quando tem jogo do Flamengo, então... Hora de jogo do Flamengo. José Aldo treina. Cara, dependendo do jogo, tem que mudar o horário, senão não vai aparecer. Não vai aparecer aqui no treino. É brabo. O negócio com o Flamengo é brabo. Flamengo. Flamenguista doente. Então o sonho do José Aldo não era ser lutador. Não, nem me passava pela cabeça ser lutador. Eu sempre desde criança mesmo assim, botando na escolinha em Manaus e daí os sonhos de vir pro Rio, jogar futebol. Ninguém tirava da cabeça do José Aldo que ele um dia seria jogador de futebol. Sonhava jogar num grande clube do Rio, de preferência o Flamengo, o time do coração. Mas tudo mudou aqui, nesse pequeno galpão em Manaus. Bem aqui, nesse espaço apertadinho, começava uma nova paixão. No momento de tentar criar uma equipe, eu tinha que trazer alunos. E felizmente ele veio, como qualquer outro, um bolsista, de kimono, veio treinar. Ele se identificou com o jiu-jitsu naquela época, se identificou, acho que aquilo era pra ele. Aos 13 anos, o jiu-jitsu tomava o lugar do futebol. O menino da cicatriz no rosto se destacou nos tatames, ganhou títulos. Hoje é o maior orgulho do primeiro professor. Eu acho que o cara sair de condições de um bairro periférico de Manaus, a gente poderia ter inúmeras ferramentas para se enveredar pro mal. E conseguiu chegar onde acho que nenhum atleta do Amazonas, acho que nenhum esporte chegou. É José! É José! É José Aldo do Brasil! O aluno do Márcio ganhou o Brasil, ganhou o mundo, se tornou o maior ídolo da história do esporte amazonense. E ídolo pelas conquistas, claro. E também por tudo que passou para chegar lá. Como é que foi a infância em Manaus? Trabalhei sempre com meu pai, né? Meu pai falava que para ser homem tinha que trabalhar desde criança, então sempre ajudava ele de pedreiro, então eu era o ajudante dele, ia fazer a massa, carregar as coisas para ele que ele me pedia, né? Você acha que trabalhar como pedreiro te transformou num cara forte? Acho que física, com certeza, né? Eu acho que você carregando areia, barro,
Assim, mesmo desde criança, com certeza, você está fazendo um exercício físico, né? Mentalmente, com certeza, eu vi que a vida não era fácil, então eu tinha que batalhar muito para vencer na vida. Então, desde criança, eu já vi qual era a realidade da vida. José Aldo superou as dificuldades e contou com uma pessoa especial. O Naiton era um lutador de jiu-jitsu respeitado em Manaus. Viu José Aldo começar a lutar, sem pedir nada em troca. Ajudou o garoto baixinho a crescer no esporte. Eu tinha uma condição financeira um pouco melhor que a dele. E quando tinha as competições, eu ia e ajudava. Olha, eu vou pagar a tua inscrição. E ele, às vezes, precisava de um kimono, eu dava um kimono para ele. Ele precisava competir fora e, às vezes, eu ajudava na metade da passagem ou na passagem. As lembranças até hoje emocionam Dona Rucilene. É gratificante de eu ver ele as vitórias dele, né? Que ele disse, mamãe, quando eu estiver lá em cima, eu vou ajudar vocês. Ele ajuda a gente. Ele passou muita luta, ele assim, eu considero ele um filho, um guerreiro, né? Foi nessa casa que José Aldo cresceu. Daqui saía todos os dias às 7 da manhã para trabalhar como pedreiro ao lado do pai. Eram muitas as dificuldades, mas o menino nunca perdeu a esperança. Sempre repetia a mesma coisa para a mãe. Desde quando ele era pequeno, ele dizia assim, mãe, um dia eu vou ver o mar. Eu achava aquele sonho um pouco possível, né? Aos 16 anos, a previsão estava confirmada. Com a ajuda do Márcio e do Naiton, a viagem tão esperada aconteceu. O menino magrinho de Manaus finalmente conhecia o mar do Rio de Janeiro. Sempre falei para minha mãe que vinha pro Rio, e quando eu vim pro Rio, né, eu levei a prova para ela, né, que é a água do mar, as conchinhas, para provar para ela que aquilo de tudo que eu falava quando era criança aconteceu. Pela primeira vez, José Aldo ficava longe da família. Mas no Rio ganhou um paizão. É André Pederneiras, o dono e mestre da Academia Nova União, um dos centros de artes marciais mais conhecidos do Brasil. Foi na antiga academia dele que José Aldo chegou após desembarcar no Rio de Janeiro. Lá, morou por quase um ano. Vinha gente do Brasil inteiro para poder lutar o campeonato. Eu não tinha onde ficar, não tinha dinheiro para pagar aluguel, de lugar nenhum, de hotel. E aí, cara, não tinha onde deixar os caras. Para deixar embaixo da ponte, eu deixava na academia, né? O José Aldo foi um desses meninos, né? Então, o Zé Aldo chegou aqui bem novo, com 16 anos, trazido por um atleta que já morava na academia, que era o Marco Louro, né? Foi um garoto que veio morar na minha academia com 13 anos de idade. José Aldo me ligou, já lutava no Japão, José Aldo me ligou, Louro, eu posso ir para o Rio? Eu falei, a vida é difícil aqui. Aí José Aldo falou, não tem problema, não. Eu vou aí, eu fico também, eu sou guerreiro. Hoje, a academia é nova, tem estrutura de ponta. Mas naquela época, era bem diferente. Só tinha um bebedouro, tatame, banheiro e mais nada, né? Como é que ele vivia na academia? Dormia no tatame. Na verdade, ele pegava o travesseiro, o cobertor ficava guardado no armáriozinho dele. Chegava de noite, ele varria e aí deitava e ficava ali mesmo. No tatame, onde todo mundo treinava o dia inteiro, ele dormia. Onde treinava o dia inteiro, ele ficava. E a academia era com uma parada preta, cara, um sujo, cara. Então aquilo começava muito sujo. Então toda noite tinha que sempre varrer o tatame, passar o pano pra gente deitar e dormir, cara. E de manhã cedo já tinha treino, então a gente não tinha que dormir muito até tarde, né? De manhã cedo já tinha que acordar, sair do tatame porque ia ter treino. Foi quase um ano morando de favor na academia. Muitas vezes faltava dinheiro até para comer. Os R$200 que o amigo ganhava do patrocinador eram a única fonte de renda. Então, R$200, você e o Louro tinham R$200 para vocês dois. É, na verdade era ele, né? Ele que me bancava, né, com esses R$200, então ele sempre me ajudava, ele que comprava almoço, a janta. A gente ralamos muito junto naquela academia. Imagina, você criança, 16, 17 anos, morar dentro de uma academia. Enquanto tinha gente, estava bom, e depois todo mundo. Você sabe, no Rio, valeu, e ia embora. Ficava só eu, Aldo, no escuro. Às vezes tinha dia que ia comer, tinha dia que não ia comer, mas os dois juntos, dormia junto, coladinho. Chegava às vezes na academia, ver ele sem dinheiro, sem nada. Aí eu chegava à noite pra treinar. Ei, Júnior, tranquilo? Ele, pô, tô com dor de cabeça. Eu falei, dor de cabeça porque eu não comi desde manhã. Quando a situação parecia insustentável, surgiram outros grandes amigos. Akran e Marlon treinavam com José Aldo. Sempre moraram na comunidade de Santo Amaro, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro. Abriram as portas de suas casas para o menino de Manaus. De onde surgiu a ideia de trazer o José Aldo para cá, para morar com você um tempo?
Cara, eu tinha visto ele na academia, né? Ele treinava e dormia lá. E ele ia ter uma luta em São Paulo. Pô, na academia era frio, pô, ele dormia no tatame. Aí trouxe ele, pô, pra ter um melhor aconchego, né? Toda semana, antes de luta, o José Aldo tinha o cantinho dele. Marlon dormia na sala para dar um pouco de conforto ao amigo. Ele vinha pra cá porque, pô, ficava mais cômodo pra ele, né? Pra poder descansar antes das lutas. Pô, eu deixava ele aqui, ficava na sala, até porque eu não tava lutando, não tava na época de luta, eu tava só ajudando ele mesmo. Ou seja, o cara que é campeão mundial do UFC hoje, esse quartinho aqui, pequenininho, numa comunidade, já era um luxo pra ele. Tava lá na academia, ele vinha pra cá, isso aqui pra ele era um palácio, né? A casa do Marlon ajudou e muito antes das lutas. Mas um outro amigo da mesma comunidade do Marlon, o Akran, abriu as portas de casa para José Aldo morar. Abriu mão do próprio quarto. Era pequeno o quarto, era só esse pedaço aqui, né? Aqui tinha uma parede, né? E ele ficava aqui nesse quarto. Eu saí desse quarto, fui pro quarto da minha mãe, né? Ficar com ela lá, eu e meu irmão. E ele ficou aqui, botou as coisas dele que ele tinha, né? Eu pude ver que no mais humilde que os caras tinham e tentando me ajudar. Então, falei, meu irmão, é isso que eu vou dar o máximo de mim. E vou ser campeão, né, cara? Eu tinha isso na minha vida, então larguei tudo, minha família, e vim sem nada. E o Marlon, humilde, a Acra saiu do quarto para ficar no quarto dele para me ajudar. Então eu tinha esse objetivo na vida e eu falei, meu irmão, vou conseguir. José Aldo conseguiu. Depois de muito sofrimento e da ajuda dos amigos, o menino da cicatriz no rosto chegou ao topo do mundo, ao título do UFC. Toda vez que eu estou lá dentro, eu lembro de todos que eles me ajudaram, né, fizeram parte da luta. Então, eu estou lá dentro, não estou sozinho, estou com eles e, lógico, a derrota faz parte, mas sempre vou dar o máximo ali para sempre vencer, para manter sempre eles que acreditaram em mim e me deram um voto de confiança. Eu vou mostrar para ele que aquele voto vou fazer valer, né, a pena. Uma história tão impressionante que vai até virar filme. A biografia de José Aldo vai começar a ser gravada ainda nesse ano. Às vezes eu paro e penso, eu falei, pô, que louco, né? Você virar filme a sua história e você pensa um dia sempre vencer na vida, né? Então, eu trabalhei muito para isso e hoje em dia a história vira filme. E o ator do filme vai ser um galã, cara, vai ser o Malvino Salvador. Bom, você vê, parece até idêntico, cara. Botar uma foto ele lado a lado assim, eu Malvino, pode botar o perfil aí, ó. Com eu Malvino assim, é a mesma coisa. Quem é mais bonito? Ah, mano, eu, né? Eu tenho que, pô, lote, eu entro pra vencer, então sou eu. É isso mesmo, ele tá falando do Malvino Salvador. Galã de novela, sucesso com as mulheres. Nada como um dia após o outro. Já que ele falou que é bonitão, estiloso, forte, que é até mais bonito que o Malvino Salvador, a gente decidiu tirar a prova. Aldo, ó, agora o cara tá aqui e a gente quer ver se você vai repetir o que você falou antes. Aê! Pô, achei que era irmãozão. Mas, pô, cara bonito igual eu assim, né? Pô, tipo ser meu irmão, né? Não, você falou que é mais bonito do que ele. Lógico, rapaz, o irmão sempre joga pra cima, né? Aqui, essa é a minha área, então eu sou mais galã. Você pediu pra fazer um teste, colocar os dois de perfil, então faz, pô. Vamos colocar os dois. Não, mas só se fosse, né? É, só de Como é que é pra você, Malvino, interpretar o José Aldo na biografia dele? Rapaz, pra mim é realmente um prazer mesmo. Primeiro, por vários motivos, né? Eu sou de Manaus, nós somos conterrâneos, né? Eu já conheço a história do José Aldo, eu já sei um pouco da trajetória dele. É uma trajetória linda, né? Eu sou fanzaço da luta. É demais, cara. O que você tem a dizer da história do José Aldo? Essa história ela é bonita por ser contada justamente porque muitas outras pessoas que
vão se espelhar na história e dizer assim, porra, eu posso conquistar o meu lugar. Um filme cheio de histórias, cheio de realizações, mas com um duro golpe. Essa casa lembra muito o pai dele. É lembrança só. Lembrança da minha vida, do passado. Na família. Ele ainda não conseguiu superar, né? Superar a perda do pai dele. A última vez que ele veio aqui, ele entrou aí, mas ele chora muito. O seu José Aldo foi vítima de um enfisema pulmonar e morreu há 3 anos. Não pôde ver o sucesso do filho. Eu fico um pouco triste sim, pelo fato que eu não pude ajudar ele como eu sempre sonhei, né? Sempre sonhei, sempre trabalhei, sempre treinei. Precisando sempre dar o melhor para minha mãe, para meu pai. Então, hoje em dia eu não tenho ele em vida e hoje em dia eu poderia dar uma condição melhor para ele e não pude mais. Faz parte, né? Deus quis assim. Hoje, antes de toda a luta, o José Aldo Júnior carrega no peito o José Aldo pai. É verdade. É uma camisa que é do pai dele, essa aqui. Por baixo da blusa do patrocínio dele, ele usa esse aqui, que o pai dele faleceu há uns 3 anos atrás. Então ele sempre usa. Ele não deixa lavar, não deixa fazer nada com a camisa, né? O seu José Aldo, com certeza, estaria muito orgulhoso do filho. Na madrugada de hoje, ele manteve pela 4ª vez seguida o cinturão dos pesos pena do UFC. O ídolo brasileiro que vai virar filme, mas que também vê sua vida na letra de uma música. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Charlie Brown Jr., que essa música é um pouco, retrata assim um pouco a minha vida, né? Assim, então essa música eu sempre coloco a gente para ouvir. Sim, como era difícil acreditar que ia chegar onde estou, que minha vida ia mudar, e mudou. Dificuldade Nossa mãe, meu pai, minha família, meus irmãos. Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender. Andar de skate, tocar, corri pra ver o mar, fui atrás do que quis. Sabia só assim podia ser feliz.